Bom dia, caros estudantes, né, do nono ano da Escola de Ensino Fundamental, Dr. José Simões Filho, professor Michel, mais uma vez com História, e nós dando continuidade hoje ao nosso tema que nós iniciamos, né, a Primeira Guerra Mundial, parte 2, História, né, Ensino Fundamental, nono ano, História, descritor 10, que é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. Então eu vou começar a ler hoje o nosso material e daí a gente vai, à medida que eu for lendo, aí eu vou explanando e explicando para vocês para ficar de uma maneira melhor e de uma maneira mais compacta, né? De uma maneira mais rápida. Então nós temos aqui, né? A paz dos vencedores. Dando início aqui à leitura do material. Próximo ao fim da guerra, o então presidente americano Woodrow Wilson propôs um acordo de paz. Esse acordo, conhecido como os 14 pontos de Wilson, defendia uma paz sem vencedores e o direito de cada povo escolher seu próprio destino. Mas esse acordo não foi aprovado. O que acabou vigorando foi a paz imposta pelos vencedores por meio de vários tratados, entre os quais o mais famoso Tratado de Versalhes, 1919, que obrigava a Alemanha a... Então a Alemanha sofreu várias restrições, pessoal, certo? Né? Então, 4 pontos aqui principais aqui que fizeram com que a Alemanha ficasse numa situação muito difícil quando a gente fala de período pós-Primeira Guerra. Então, nós temos aqui devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, né, na qual um território era alemão, mas aí a França reivindicou para ela novamente. Ceder aos vencedores todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, qualquer território que a Alemanha tivesse fora do seu território continental não seria mais da Alemanha, e sim dos vencedores, né? Entre os quais a França, que foi o que mais, vamos dizer assim, judiou, se é que a gente pode usar essa palavra, com a Alemanha, né, depois da Primeira Guerra. Entregar à França a propriedade absoluta, com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Então, também uma outra restrição, porque a economia alemã, na época, ela se sustentava também, a indústria se sustentava na base de quê? Do carvão. Então, lembrando que no tempo a energia elétrica ainda era escassa, ela não era utilizada em toda a Europa, então assim, grande parte das indústrias elas ainda funcionavam na base da carvoaria. Então, o que dificultou muito o crescimento da Alemanha industrialmente falando nesse período. Pagar a seus adversários uma indenização de guerra bilionária, cerca de 33 bilhões de dólares. A última parcela, pessoal, se eu não me engano, foi em 2019, certo? A última parcela que a Alemanha pagou dessa guerra, ela foi em 2019, né? Pagou aos aliados. Isso da Primeira Guerra, né? Porque depois a da Segunda Guerra foi maior, então ela começou a pagar já as parcelas referentes à Segunda Guerra, né? Por aí vocês tiram como o negócio foi pesado, né? Por esse tratado ainda, a Alemanha foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos, e teve que entregar aos vencedores parte dos seus navios mercantes. Seu exército só poderia ter no máximo 100 mil homens. Então a Alemanha ficou sem exército praticamente. Vamos colocar assim. Participando ao lado dos vencedores, o Japão conquistou várias colônias alemãs na Ásia e se consolidou como potência regional. Os vencedores também impuseram acordos de paz aos aliados da Alemanha e, por meio deles, desenharam o mapa da Europa, originando novos estados como a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia. Lembrando que antes da Primeira Guerra Mundial, o que era? A Áustria e a Hungria era um território só, né? Tanto a Áustria como a Hungria, que era o Império Austro-Húngaro, né? A Tchecoslováquia ela foi desenhada depois da Primeira Guerra, mas hoje ela não existe mais, tá? A Tchecoslováquia hoje ela deu origem a 4 países, né?
eu vou pedir permissão aqui a vocês, porque eu gosto muito de explicar para os alunos, né, a importância dessas alterações, né? Portanto, a gente sempre busca fazer aqui uma breve pesquisa na internet aqui sobre é porque assim, esse computador meu já tá no final já, viu? Então ele é um computador que dá muito trabalho a abrir a própria internet. Então você vê, o professor que precisa de um computador, né, não tem condições de comprar, né? Vocês imaginem aí como é que não é essa situação. Mas deixa eu procurar aqui, saber aqui, países que se desmembraram da Tchecoslováquia. Vamos ver aqui. Dissolução da Tchecoslováquia. Vamos ver aqui. Abriu aqui. Aí eu quero pegar só o nome, porque me parece que foram 4 países. A República Tcheca é um. Eu já sei, né? Ó, vamos lá. Os países que agora... Porque assim, lembrando, no final da Primeira Guerra Mundial... no final da Primeira Guerra Mundial... surgiu a Tchecoslováquia, né? Aí agora, acho que não me engano, em 1993, houve a separação, né, da Tchecoslováquia. Então vamos lá, ó. Processo histórico que pôs fim à antiga Tchecoslováquia e criou 2 novos países, a República Tcheca e a Eslováquia. Pessoal, não foram 4 não, foram 2, viu? Os 4 foi a Iugoslávia, certo? Desculpem, né? Foi a República Tcheca e a Eslováquia, né? Que são 2 países agora, tá? Pronto, dúvida tirada, voltemos aqui ao nosso conteúdo. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês, né? A República Tcheca, né, ficou 1. E a Eslováquia ficou outro, né? Que foram os 2 países que foram, em 1993, foram separados, né? Um ficou República Tcheca e o outro ficou Eslováquia. Ok. Continuando, os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências do globo. Isso já na Primeira Guerra. Em 1919, por sugestão do presidente americano Woodrow Wilson, foi criada a Liga das Nações, com sede na cidade de Genebra, na Suíça. Essa organização devia servir como árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial. No entanto, por motivos diversos, os Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia estiveram ausentes da Liga das Nações, que, com isso, se mostrou bastante enfraquecida. Quando, em 1931, por exemplo, o Japão invadiu a China, a Liga não conseguiu impedi-lo. Então, assim, a Liga das Nações, ela começou, mas ela era o que é hoje a ONU, a Organização das Nações Unidas, que o quê? Que ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial, que aí veio a criação da ONU, né, direitinho e tal. E aí a antiga Liga das Nações não ficou Liga das Nações, ficou Organização das Nações Unidas, tá? A questão da Palestina, né, que hoje está aí, a guerra da Palestina, né, que a gente viu agora há pouco, né, Israel, né, ali na faixa de Gaza, né, que geralmente tem vários conflitos ali entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né, apenas explicando para vocês e esclarecendo de vez por todas, quem não entende aquela guerra ali, eu vou explicar. Aquela guerra ali é por causa dos terroristas, de um grupo terrorista, né, apoiado pela esquerda brasileira, né, chamado Hamas, que é um grupo terrorista que tem por finalidade a destruição total de Israel. O Estado de Israel, né, que foi fundado em 1948, depois da Primeira Guerra Mundial, o grupo Hamas, né, junto com outros grupos terroristas aí islâmicos, né, fundamentalistas, né, o Hezbollah, esse Hamas, né, e as vertentes aí
bem mais radicais, né? Ora, se esses dois são radicais, imagine os ultra-radicais, que é o Estado Islâmico, né? Que era a Al-Qaeda, né? Que mesmo com a morte do Osama Bin Laden, ela não deixou de existir, ainda existe ainda, entendeu? E muito mais forte, né? Então são grupos terroristas islâmicos que tendem, né? Terroristas, né? O Islã não significa ser terrorista. Eu gostaria até de deixar isso claro. Os muçulmanos, nem todos são terroristas. Por favor, não vamos confundir as coisas. Eu estou falando de grupos terroristas radicais que usam o islamismo como o que? Subterfúgio para as suas ações criminosas. Eu não estou dizendo que todos os muçulmanos são terroristas. Inclusive o Islã, né, a religião islâmica, ela tem uma cultura belíssima. Para vocês terem uma ideia, linda a cultura islâmica. Não posso dizer que não é. A cultura árabe, né? Árabe, muçulmano, eles são belíssimos, né? Porque nem todo árabe, pessoal, é muçulmano, viu? Olha, é uma situação que eu vou depois explicar para vocês direitinho. Mas vamos se ater aqui ao conteúdo para a gente não se perder. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, os interesses da Grã-Bretanha e da França contribuíram para aumentar a tensão no Oriente Médio. Inicialmente, a Grã-Bretanha ora pendia para os árabes, ora para os judeus. Depois, com o objetivo de atrair a poderosa comunidade judaica, a Grã-Bretanha assinou em 1917 a Declaração de Balfour, pela qual prometia apoiar a formação de um Estado judaico na Palestina. Com a vitória na Primeira Guerra, a Grã-Bretanha e a França dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio. Nos anos de 1930 a 1940, para fugir à perseguição nazista na Europa, dezenas de milhares de judeus foram para a Palestina. Com o aumento da população judaica na Palestina, começaram a ocorrer sérios atritos entre os judeus e os árabes ali residentes. Naquelas décadas, também as companhias inglesas e americanas passaram a disputar entre si a prospecção, o refino e a comercialização do petróleo no Oriente Médio, que o Oriente Médio é a região do mundo mais rica em petróleo. Todo mundo sabe disso. E se não sabe, estão sabendo agora. Ainda hoje, nessa área, essas atividades são feitas em boa parte por companhias inglesas e americanas. A partilha da ONU e o Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, isso daí já é uma coisa que a gente está ultrapassando o nosso assunto de Primeira Guerra Mundial, mas é importante a gente frisar isso, né? Veio à tona o Holocausto, isto é, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. Foi até hoje considerado o maior massacre, né, de um povo por outra nação, por outro povo, né? De um povo para outro, porque eu queria deixar claro o seguinte: a ideologia política que mais matou no mundo chama-se comunismo. O comunismo, ele matou, ao longo da sua história, cerca de 100 milhões de seres humanos. Entre as revoluções de Mao Tse-tung na China, Pol Pot no Vietnã, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara agora aqui na América do Sul, na América Latina, né, principalmente em Cuba, né? Fidel Castro matou muitos dissidentes em Cuba. E o mais famoso, talvez, né, fosse Stalin, na antiga União Soviética, né? Que matou cerca de aproximadamente, só o Stalin matou cerca de 40 milhões de pessoas, né, ao longo do tempo que ele foi ditador comunista da ex-União Soviética, né? Só na Ucrânia, o Stalin ele praticou, né, durante o período que ele era ditador, e a Ucrânia era um estado governado, né, era um país governado pelos comunistas, pelos soviéticos. Ele simplesmente achou de querer matar quase toda a população da Ucrânia, cerca de 4 milhões de pessoas de fome, pessoal. É o chamado Holodomor. Ninguém sabe disso, porque vocês não vão ouvir isso, vocês não vão ouvir a Globo falar sobre isso.
Vocês não vão ouvir nenhuma televisão aqui no Brasil falar sobre isso. Imagina se os comunistas, os lindos comunistas, seriam capazes de fazer isso. Mas fizeram, pessoal. Fizeram e estão fazendo e pregam a violência para se fazer bem mais ainda. E a verdade precisa ser dita e se depender de mim será. E isso daqui não vai ficar só aqui não, isso aqui vai rodar o mundo porque, como vocês sabem, o meu canal no YouTube é alimentado por esses vídeos. Então alguém tem que saber disso. Essa ideologia satânica, perversa, nefasta, chamada comunismo, matou cerca de 100 milhões de seres humanos ao redor do mundo. É o regime que mais matou. Aí a gente olha para uma situação dessa aqui, né, de que os alemães mataram 6 milhões de judeus. Tudo bem, uma atrocidade também que não tem tamanho. Eu quero é que o Hitler queime no inferno, entendeu? Desculpa até o linguajar, mas tem que ser assim, não é? Então, mas se você for pegar uma coisa e outra, tá entendendo? Todas as duas são absolutamente reprováveis, né? O nazismo é assim, é simples. O comunismo, aliás, o nazismo, ele bebeu das fontes, né, das ideologias comunistas para se consolidar, né? O nacionalsocialismo, ele é um filhote do comunismo. Não pensem vocês que ele não é, não, porque ele é. Porque toda ditadura é totalitária, pessoal. E todo totalitarismo é uma ditadura. Eu pergunto para vocês, me digam e pesquisem e me respondam, qual país comunista hoje no mundo é uma democracia? Se você encontrar um, tá feito o desafio. Se encontrar um país comunista que seja uma democracia hoje no mundo, eu dou o meu salário do mês como professor, que não é muito, né? É uma mixaria, mas está doado, né? Para o aluno que me mostrar, isso é um desafio que eu faço, qual o país do mundo, né, cujo sistema político seja o comunismo, que ele é uma democracia, que ele é um país livre, que as pessoas têm liberdade de ir e vir. Se vocês me disserem qual país, o meu salário do mês está doado para vocês, tá? Então tá feito o desafio. Vocês não vão encontrar mesmo, então eu vou ficar sossegadíssimo. Mas eu quero só comparar uma coisa e outra, tá certo, pessoal? Então esse apanhado aí que eu falei, né, de mortes, né, pelo comunismo, né, pela ideologia sociocomunista, ela existiu. E quem quiser procurar saber é só ir para a internet, muito fácil, né? Holodomor, com H no começo, Holodomor, lá na Ucrânia, lá, vocês vão ver lá, o Stalin, né, matou 4 milhões de ucranianos de fome, matou de fome, cortou todo o suprimento de comida dos ucranianos, matou. Hoje, se você chegar lá na Ucrânia, ou então na Polônia também, que foi outro país que foi devastado pelo comunismo, se você chegar lá e falar em comunismo, você é preso. Você é preso, processado, julgado e condenado, certo? Por falar e por pregar o comunismo. Porque lá o comunismo é considerado crime. Ele é criminalizado, tá certo? Do mesmo jeito que o nazismo é criminalizado, o comunismo também é. E do mesmo jeito que o nazismo é criminalizado no Brasil, o comunismo também deveria ser criminalizado aqui, tá? Essa é a minha ideia, é isso que eu penso e é isso que eu deixo para vocês. Então, dando aqui continuidade. Após a Segunda Guerra Mundial, veio à tona o Holocausto, isto é, o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. E, ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria suas tropas da Palestina, que é um território, né, geográfico, fica ali uma parte, né, o território de Israel, né, foi criado no território próximo aos palestinos. Nesse contexto, em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, em assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Porque é o seguinte, essa terra da Palestina, né, onde os árabes estavam, né, ela era, né, historicamente pertencente ao povo de Israel, tá? Ao povo judeu. Só que os judeus e os palestinos, né, e os árabes, eles são inimigos históricos. Isso está na Bíblia.
Só rapidinho para contar a história para vocês. Os judeus, eles são descendentes de Isaac, filho de Abraão. E os árabes, eles também são filhos de Abraão, descendentes, né, do filho de Abraão, que era Ismael. Então, Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho de Abraão chamou-se Ismael. Só que Abraão teve esse filho com a escrava da sua esposa Sara. Ele teve esse filho chamado, o nome da escrava era Agar. Ele teve esse filho chamado Ismael. Porque Abraão era de idade avançada e não podia ter filhos, né? Aí Sara, vendo que Abraão queria ser pai, deu, né, a sua escrava. Ela não podia ser mãe, porque também já era de uma idade avançada, a mulher de Abraão, a mulher legítima de Abraão, chamada Sara. E deu a escrava para que Abraão tivesse com ela um filho. E teve. O nome do filho foi Ismael. Foi o primeiro filho de Abraão. Deus, entretanto, interveio, né, e disse a Abraão que não estava satisfeito com o filho que ele teve com a escrava. Queria que ele tivesse um filho com a sua própria esposa, que era Sara. E Abraão disse: mas Senhor, como isso se dará? A minha esposa não pode ter filho, é muito velha e tal. Mas para Deus nada é impossível. Então Abraão deitou-se, dormiu com Sara, e daí então nasceu Isaac, que é o primeiro filho de Abraão com a sua esposa legítima. Isaac deu origem à descendência. Foi de Isaac que nasceu toda a descendência de Abraão, que são os judeus, né? E todos os árabes vieram da linhagem de Ismael. Então, Deus não reconheceu Ismael, e sim Isaac, para que do povo dos descendentes de Isaac, né, que no caso teriam como avô o pai Abraão, nascesse, né, aí viesse Moisés, viesse até chegar Jesus Cristo, né, que é o Filho, né, que é o Salvador, quer dizer, o povo escolhido por Deus para que desse povo nascesse o Salvador foi quem? Foram os descendentes de Abraão pela linhagem de Isaac e não de Ismael. Então que isso fique claro. Daí a briga deles dois, que não conseguem se entender, porque um não aceita o outro, entendeu? Isso daí é uma coisa que tem na Bíblia. Se você ler o Gênesis, eu acho que é no Gênesis que está. Ou é no Gênesis. Você vai entender a descendência de Abraão e você vai conseguir, né? Acho que quem é evangélico aí, né, já deve ter lido essa história e já deve entender isso daí. Então a briga deles lá é por causa disso. A briga dos palestinos, dos árabes lá contra os judeus não é só por causa de terra. É por causa de religião também. Um é muçulmano e o outro é judeu. Mas aí Deus disse a Abraão: não fique triste. Dele, né, no caso de Ismael, eu farei nascer 12 tribos de poderosos príncipes, né? E no caso realmente foram o quê? Foram os donos do deserto, né? Os muçulmanos, né? No caso, né? Os árabes muçulmanos, né? Então foi deles que surgiram, né? Dos árabes, né? O povo do deserto, né? Que aí depois daí surgiu o profeta Maomé e tal, e aí juntamente com eles o Islã. Então assim, o povo árabe, ele não ficou desamparado por Deus de forma alguma. Surgiram poderosas tribos de príncipes aí que dominaram o deserto, entendeu? Mas o Deus escolheu quem? A linhagem de Isaac, para que dessa linhagem de Isaac nascesse Jesus Cristo, né? Então é importantíssimo a gente frisar isso aí. Então voltando aqui ao nosso contexto. Em 1948, os judeus liderados por Davi Ben-Gurion, que é o fundador de Israel, do Estado moderno de Israel, fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Lembrando que Israel é o único país do Oriente Médio que tem bomba atômica, tá, pessoal? É o único país nuclear, né, que tem arsenal nuclear, Israel. E o exército de Israel é um dos melhores do mundo, tá? Só lembrando isso, um dos melhores e mais poderosos, mais bem armados do mundo. O exército de Israel. Os países árabes, no entanto, reagiram à criação do Estado de Israel atacando-o militarmente.
Israel revidou e, com a ajuda externa, venceu a guerra, ocupando então cerca de 25% do território reservado aos palestinos no plano de partilha da ONU. Com a derrota na guerra de 1948, cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes vizinhos. Tinha início assim a chamada questão palestina. O Oriente Médio tornou-se palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes. Tais guerras ocorreram no contexto da Guerra Fria, com Israel sendo ajudado pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética. Então, sempre foi assim. Estados Unidos e a Rússia nunca se entenderam de jeito nenhum. E não vão ser agora que vão se entender, né? Na Guerra Fria, os americanos ajudaram Israel, que são aliados históricos, e a Rússia, para fazer inferno, a União Soviética com os comunistas ajudaram os árabes, né? Fazer o quê? Vocês estão vendo aí como é que é a questão. Os principais motivos desses intermináveis conflitos são a disputa de terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse de água é fundamental, o controle das áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Ocidente que lucram com a guerra, as divergências entre islâmicos e judeus aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. Então aqui vocês vão ter o mapa, vocês vão ver aí 1947, plano da ONU, 1949, 67 e 2005. Vocês vão ver aí a evolução do Estado de Israel, tá? Aí vocês vão ter um gráficozinho, a guerra, países e resumo. Vocês vão ler. E aqui vocês vão terminar de ler, né? Direitinho. E depois tem só um parágrafo aí que vocês vão olhar. Vocês vão fazer a leitura e vão responder, no caso, as atividades, né? E eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? O próximo tópico é para quando a paz. E aí eu já expliquei, né? Basicamente o que é essa questão, né? E se vocês me perguntarem de que lado eu estou do lado de Israel, sempre, né? Do lado dos judeus, porque eu acho que é um povo que foi perseguido durante toda a história, né? Os árabes, né? Os muçulmanos nem tanto, mas os judeus sim. Então eu estou do lado dos judeus, que sim merecem ter o seu território e sim não merecem ser atacados por grupos terroristas, tá? Então essa é a ideia do professor. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Lembrando que essa é uma ideia minha, tá bom, pessoal? Então, no mais, eu agradeço a participação de todos, né? Lembrando que na próxima semana é a nossa avaliação. Peço que vocês não deixem de entregar a avaliação no mesmo dia, porque se entregar no outro dia eu não vou aceitar, tá certo? Não vou aceitar. Então é bom que quando eu enviar a avaliação, vai ser enviada no grupo, vocês vão ter que copiar e responder, tá certo? E me mandar copiado e respondido, tá? Uma foto, né? Do jeito que eu mandar lá. No mais, queria agradecer, obrigado mais uma vez, cuidem-se, tá certo? Usem máscara, álcool em gel, distanciamento social, né? Evitem estar transitando para um lado para o outro sem necessidade, fiquem em casa. E no mais, um abraço do professor e a gente se vê por aí. Qualquer coisa, estou no privado para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado pela atenção, tenham um bom dia.